31 de julho de 2025, nesta quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se todos bem acolhidos. Uma alegria nos encontrarmos todos os dias para meditarmos a Bíblia, a Palavra de Deus, colocarmos a mensagem bíblica em nossa vida. Iniciemos esse nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, antes de ouvirmos o texto bíblico de hoje, de refletirmos, colocarmos na vida, é importante sempre nós passearmos um pouquinho no mistério da vida do santo que nós celebramos. Então hoje nós celebramos Santo Inácio de Loyola. Inácio de Loyola nasceu no ano 1491 e faleceu no ano 1556, ou seja, na transição do século XV para o século XVI, né? Ele era espanhol e ele foi inicialmente um cavaleiro, né? Naquela época das grandes cavalarias, né? Chegou um momento que Inácio ele se feriu gravemente, né? Numa batalha e passou por um longo período de convalescença. Passou por uma profunda conversão enquanto estava doente, se recuperando. Interessante, né? Cada história, né? Cada um tem a sua história, né? E cada um tem a sua história de conversão. Interessante, né? Foi no momento de enfermidade que Inácio se converte, né? Depois de se converter, de experimentar Jesus Cristo, ele passou a se dedicar ao estudo, passou também a se dedicar a um cultivo da vida espiritual, especialmente sobre a meditação da vida de Cristo, tá? Inácio de Loyola, olha só, de um cavaleiro que não cria em nada, né? Não cria em nada. Ele ficou doente, foi ferido e ficou impossibilitado de realizar as atividades que ele realizava. E nesse período de recuperação ele se converte e se torna o fundador de umas maiores ordens religiosas da Igreja Católica. Olha que interessante, né, gente? Interessante. Como que Deus é sempre assim, né? Aliás, a beleza de Deus está em fazer uma obra magnífica sempre do nada, né? Da pequenez de um cavaleiro, Deus fez um homem fundador de uma ordem tão importante. E essa ordem se chama Companhia de Jesus, né? Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus no ano 1534, né? Claro que juntamente com outros companheiros, lá em Paris, tá? Entre os companheiros que o ajudaram no início desse trabalho espiritual na Companhia de Jesus, estava São Francisco Xavier, que também é um santo muito importante da igreja, tá? Então, em 1534 começaram o trabalho, em 1540 esse trabalho dessa ordem religiosa foi aprovado pelo Papa Paulo III. Olha só, 6 anos depois. Inácio de Loyola, ele é autor de textos muito famosos, tá? Dentre eles, os chamados exercícios espirituais. O que são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola? É como se fosse uma escola de discernimento e de oração, né? Então, a espiritualidade chamada inaciana marcou profundamente a vida da igreja, viu, minha gente? A vida cristã, né? Depois, Inácio, em 1556, morreu em Roma, foi canonizado em 1622 e é considerado um mestre
do discernimento espiritual. Esse é o santo que hoje nós celebramos. Muito importante. Um detalhe, a chamada Companhia de Jesus, depois ao longo da história, vai também ser chamada da Ordem dos Jesuítas, né? Inclusive, o nosso memorável Papa Francisco era jesuíta, era dessa ordem religiosa. Interessante. Então, antes ainda de partir para o texto bíblico de hoje, vamos, de maneira breve, refletir um pouquinho sobre a espiritualidade e o legado inaciano. Tá? Inácio quando ele estava doente, se recuperando do ferimento, né? Ele começou a ler a Bíblia. É o que tinha para hoje, né? E ele se encantou e começou a ler e queria ler mais e queria conhecer mais. Então, nós vemos na espiritualidade inaciana uma busca do crescimento de intimidade com Deus. O lema de Inácio, latino, é exatamente esse: Ad maiorem Dei gloriam. Né? Ad maiorem Dei gloriam. Né? Que a glória de Deus se torne grande em mim, né? Mais ou menos esse sentido, né? Esse sentido é o desejo de que tudo seja feito para glorificar a Deus, tudo, tá? Então, a espiritualidade que vem de Inácio de Loyola é um convite a cada um de nós a percebermos os movimentos interiores da nossa alma, para seguir mais de perto a vontade de Deus, né? Inácio, ele une a vida ativa com a contemplativa, né? É possível na atividade da vida você também ser uma pessoa em comunhão unida a Deus. Esse é a grande ideia de Inácio de Loyola, tá? Então vamos entender um pouquinho o método inaciano. O princípio e o fundamento. Tudo na vida deve ser ordenado para buscar e encontrar a Deus. Essa é a regra, tá? Mas agora eu estou no momento de descanso, então Deus não faz parte desse momento. Não. A ideia de Inácio é o quê? Em tudo que eu fizer, eu posso fazer para a glória de Deus. Eu devo fazer para a glória de Deus, porque eu fui criado para a glória de Deus. Tá? Esse é o princípio e fundamento. E quais os elementos-chave desse método? Tá? Primeiramente, o discernimento de espíritos. Eu preciso aprender a identificar os movimentos que há dentro da minha interioridade. As consolações de Deus, as desolações que me afastam de Deus. Eu preciso ir observando isso em mim, né? Discernimento dos espíritos. Depois, o exame de consciência diário, né? Fazer uma breve oração, né? Pedir a Deus que me ilumine e analisar, né? O que eu tenho feito, como eu tenho feito, e colocar propósito para se emendar, para corrigir o que não é legal. Tá? E depois a contemplação, que é feita com afeto. Rezar com os evangelhos, né? Com os sentidos, né? Com a respiração, com a visão, né? Com o tato, com a audição. Rezar com tudo aquilo que nós somos. Tá? E é claro, por último, né? Estar desapegado interiormente de tudo que não conduz a Deus. Tá? Então voltemos no lema de Santo Inácio. Ad maiorem Dei gloriam. Literalmente, esse texto significa para a maior glória de Deus. E se não é para a glória de Deus, eu devo me afastar. Então, só para resumir um pouquinho a estrutura dos exercícios espirituais, aliás, minha gente, tem gente que faz o retiro inaciano, que é tão conhecido, né? É tão conhecido o retiro inaciano, o retiro completo inaciano, ele é de 30 dias, né? Ou seja, imagina você ficar 30 dias num silêncio profundo,
numa casa de retiro, né? Você tem comida, tem bebida, tem o quarto, tem o banho, tem tudo, mas você tem que ficar num profundo silêncio, né? Imagina aí, vou ser bem franco com vocês, eu não consigo. Tem o retiro, me parece que de 8 dias, né? Para a pessoa fazer uma experiência, mas a proposta magna de Inácio são 4 semanas, é um mês, tá? Então, a semana 1, 2, 3 e 4, tá? Quais os temas? Na primeira semana, o tema é o pecado e a misericórdia de Deus, tá? Reconhecer o pecado, porque você vai começar a entrar nesse silêncio, e quando a gente fica muito tempo em silêncio, a gente começa a dialogar com a gente mesmo, não é verdade? Fica vários dias sem falar com ninguém. Você começa a dialogar com você mesmo. E quando você começa a dialogar com você mesmo, você começa a perceber a sua miséria, o seu pecado, os seus defeitos, a sua fragilidade. Depois, na segunda semana, os exercícios vão levar não mais a refletir sobre o pecado e sobre minha miséria. Mas a segunda semana é uma proposta de agora olhar para Cristo, né? Discernir o chamado de Deus, seguir Jesus Cristo, que é o ser humano perfeito. Olha só. Depois nós vemos o outro passo. Então, olha só. Reconhecer-se pecador, né? Discernir o chamado de Jesus e seguir a Jesus. A terceira etapa é se identificar com Cristo. Então você vê você, que é uma porcaria, como também eu sou. Daí você começa a olhar Cristo, que é uma preciosidade, que é a suma perfeição. E no terceiro passo você começa a desejar a ser como Cristo, se identificar com Cristo. Ou seja, se identificou com Cristo, agora você se tornou um outro Cristo. Aí na quarta semana, que é a alegria pascal, né? É você agora ir se preparando para voltar para o mundo, né? Para ser um outro Cristo no seu dia a dia, né? Renovando a fé, vivendo a fé. Olha que bonito isso, a caminhada inaciana, para quem não conhece, né? Muito bonito, muito bonito. Muito bem, queridos. Refletido o mistério da vida e dos exercícios espirituais de Santo Inácio, agora nós vamos passar para a proclamação do texto bíblico e depois a reflexão. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 40, versículos do 16 ao 21, do 34 ao 38. Naqueles dias, Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o santuário foi levantado. Moisés levantou o santuário, colocou as bases e as tábuas, assentou as vigas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário, pondo em cima a cobertura da tenda, como o Senhor lhe havia mandado. Depois, tomando o documento da aliança, depositou dentro da arca e colocou sobre ela o propiciatório. Introduzindo a arca no santuário, pendurou diante dela o véu de proteção, como o Senhor tinha prescrito a Moisés. Então a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória do Senhor encheu o santuário. Moisés não podia entrar na tenda da reunião, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor tomava todo o santuário. Em todas as etapas da viagem, sempre que a nuvem se elevava acima do santuário, os filhos de Israel punham-se a caminho. E nunca partiam antes que a nuvem se levantasse. Pois de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o santuário, e de noite aparecia sobre ela um fogo, que todos os filhos de Israel viam em todas as suas etapas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Muito bem, meus queridos. Então esse trecho do livro de Êxodo de hoje, o capítulo 40, encerra o livro do Êxodo, tá? Então, como que é esse encerramento? Então o livro de Êxodo se encerra com a construção do santuário, que na verdade é o tabernáculo, né? E a descida da glória de Deus sobre ele, tá? Também se encerra com a instalação da tenda da reunião. A tenda da reunião representa nessa época, né, nesse relato bíblico, a presença permanente de Deus no meio do povo, tá? Que Deus prometeu estar com o povo no deserto, né? E a obediência total de Moisés, né? A manifestação da glória divina, a obediência e a manifestação da glória marcam um ponto culminante da libertação e da aliança do povo, tá? Então vamos ver esses momentos finais. Primeira parte dos versículos do 16 ao 21, que é a obediência total de Moisés e a construção do santuário, tá? É interessante que nós vemos aqui no texto de Gênesis, nesse texto de hoje, que aparece: Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. 3 vezes nesse texto de hoje nós ouvimos essa expressão. Isso significa o quê? Que Moisés obedeceu a Deus. Deus mandou ele construir o santuário, e ele foi lá e fez, tá? E essa montagem desse santuário, essa construção, ela segue a minuciosa instrução dos capítulos anteriores do livro de Êxodo, do 25 ao 31, do 35 ao 40, tá? Então, nós vemos aqui que o culto que o povo de Deus presta a Deus não foi inventado pelos pastores do povo, mas foi recebido por uma revelação, foi revelado por Deus, tá? Inclusive a Arca da Aliança, colocada no centro do santuário, né, é colocada através do véu, né? Sinal de santidade inacessível de Deus, né? Depois colocam o véu para separar a Arca da Aliança. Tudo isso Deus mandou ser feito. E nós vemos que no Novo Testamento, que é a era da igreja, a igreja que é o novo povo de Deus, então o Antigo Testamento é o povo de Israel, o antigo povo. No Novo Testamento é o novo povo de Deus, que não é mais Israel, mas é a igreja. Aí na igreja funciona da mesma maneira. Tudo que a igreja realiza nos seus sacramentos, no culto que nós prestamos a Deus, em qualquer celebração de qualquer sacramento, não foi invenção da igreja ou dos membros da igreja. Foi uma ordem recebida pela igreja de Jesus Cristo, que é Deus, né? Jesus, lá na última ceia, de tantos alimentos que tinha, ele separa só o pão e o vinho. E ele diz: fazei assim em memória de mim. Fazei desse jeito. Então ele, na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças judaica, né? Partiu o pão, entregou seus... A igreja repete isso. Depois tomou o cálice com vinho. Depois vocês entenderem. E o culto judaico é a mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Então a obediência de Moisés às ordens de Deus, ela é modelo de verdadeira resposta do ser humano às revelações divinas. Por isso que, minha gente, é muito importante para nós entendermos que nós não podemos fazer da igreja um supermercado, né? Eu vou na igreja, mas eu creio nessa parte da doutrina, nessa parte. Nisso que a doutrina fala, nisso, naquilo, eu não creio. E eu vou tocando a minha vida normalmente. Não pode acontecer isso. E tem gente que vive a fé assim. Ou nós obedecemos a Deus na totalidade do que Deus nos entregou como revelação, ou nós não obedecemos. E olha, minha gente, aqui eu não estou nem dizendo, falando da nossa dificuldade de viver a santidade. Isso daí todo mundo tem, não adianta dizer que não tem dificuldade.
Todo mundo tem, né? A prova disso é que são os nossos deslizes, os nossos pecados. Só que eu estou falando aqui de uma questão de adesão, de você defender a verdade. O fato de eu não conseguir viver alguma coisa da doutrina não me dá o direito de ensinar o que não está na verdade. Né? Não me dá direito. Muito bem. Depois nós vemos dos versículos 34 e 38 que Moisés faz tudo como Deus mandou, ou seja, ele obedece. Então a glória de Deus desce, né, e conduz o povo. Que bonito. Nós ouvimos no versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o santuário. Né? E depois o texto vai dizer, né, durante o dia, a manifestação de Deus se dava por meio da nuvem sobre o santuário. Durante a noite, havia fogo nela. Né? Então, durante o dia era nuvem, durante a noite era fogo. Então, nuvem e fogo são sinais clássicos da presença divina no livro de Êxodo. Tá? A glória do Senhor, né? Kabod Yahvé, é a manifestação visível da majestade de Deus. Tá? Então, Moisés, nesse texto, ele é um mediador, né? Mas é interessante, mesmo sendo mediador, ele não entra na tenda, porque agora é Deus quem ocupa totalmente o espaço. O antigo Moisés do Antigo Testamento, o Moisés do Antigo Testamento não entra na tenda, porque é só Deus. O novo Moisés, que é Jesus Cristo, que é Deus, ele rasga o véu do templo. Que bonito. E ele entra no lugar que é próprio de Deus. Hoje, nós vamos às igrejas e nós vemos que no lugar mais sagrado, depois do altar, que é a capela do Santíssimo Sacramento, né? Lá está aquele que rasgou o véu, derrubou o véu e que se assentou no trono. O novo Moisés, que é Jesus Cristo. Não existe mais separação de Deus com a visão humana, porque Deus se fez homem. Olha que lindo isso. Agora nós podemos contemplar a glória de Deus porque Ele se fez um de nós. Nós temos acesso à glória de Deus. Que interessante. Então, nós vemos que acontece nesse texto bíblico de hoje, o centro da vida do antigo povo Israel passou a ser a presença de Deus, né? Que se manifesta nesse santuário construído por Moisés. A nuvem e o fogo indicam que o Senhor é o pastor e que está presente a conduzir o seu povo. Eles não mais caminham por ritmo próprio, mas sob o ritmo de que Deus entrega a eles. Né? Então nós vemos, interessante, Moisés o Moisés do Antigo Testamento é o Cristo no Novo. A nuvem e o fogo, a nuvem de dia e o fogo de noite, do Antigo Testamento, que está sobre o templo, no Novo Testamento é a figura, é a imagem do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Olha que bonito. Teologia fantástica, teologia bíblica. A nuvem e o fogo do Antigo Testamento, no Novo é o Espírito Santo, sim, que repousa sobre o templo. Olha só, por isso que no dia do batismo de Jesus, o Espírito Santo vem de cima. Como no Antigo Testamento, a nuvem e o fogo estavam sobre a tenda, sobre a Arca da Aliança, sobre a presença, manifestando a presença de Deus. Olha que lindo isso. Né? Essa presença, então, da nuvem, do fogo, prefiguram o Espírito Santo que habita e guia a igreja. Né? Então, o povo, conduzido por Deus, que é percebido por esses sinais. Hoje a igreja, o novo povo, o povo do Novo Testamento, é a igreja, também é conduzida pela nova nuvem, o novo fogo, que é o Espírito Santo. Né? Então, nós vemos
que esse texto de hoje, teologicamente, é o ponto mais alto da libertação do Egito. Nós acompanhamos todo o livro de Êxodo, os principais momentos. Tudo começou, né, lá na escravidão. Lembra que o livro de Êxodo, não sei se vocês se lembram, nós começamos depois do tempo da Páscoa, retomamos o tempo comum, acompanhamos o livro de Gênesis a partir de Abraão, lembram? Depois Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, dentre eles José, depois o povo recém-instituído que sai de Canaã e vai para o Egito, depois começa a escravidão no Egito, depois Deus suscita Moisés e liberta o povo do Egito pelo Mar Vermelho, depois o povo passa um deserto, 3 meses, e aí chega ao Monte Sinai, ali Deus entrega a lei, depois Moisés quebra as tábuas da lei, porque o povo está teimoso adorando o bezerro de ouro, depois Moisés sobe de novo no Monte Sinai, pega novamente, Deus dá de novo as 2 tábuas da lei, e depois o povo continua caminhando, e acontece essa experiência que nós acompanhamos hoje, né? Então nós partimos do povo que sofria no Egito, no começo do livro do Êxodo, e concluímos o livro do Êxodo com o povo que agora, livre de verdade do Egito, consegue experimentar e perceber Deus. Então o livro do Êxodo é um grande contraste do começo e do final. O povo escravo, que não enxergava Deus na escravidão e no sofrimento, e agora o povo livre que enxerga Deus na nuvem e no fogo. É um contraste do livro de Êxodo. E nós podemos colocar na nossa vida isso, tá? Na nossa vida, no Novo Testamento, o novo povo é a igreja, né? Precisa haver uma diferença do padre Diego, né? Antes de ser cristão, antes de ser batizado, ou seja, quando vivia no Egito do pecado, com o padre Diego que se converte, que é batizado, que recebe a Eucaristia, que recebe a crisma, que depois cresce, que depois amadurece, depois vai se tornar um sacerdote. Se não há esse contraste, o problema não está em Deus, está em mim. Eu tenho esse contraste em mim, como o povo de Israel no livro de Êxodo tem. Começa na escravidão e termina na liberdade, na experiência de Deus. Você também tem que refletir. Você experimenta Deus? Para nossa reflexão. Ai, Padre, eu tenho muitos Egitos ainda presos em mim. Todos nós temos, na verdade, né, gente? Mas a gente precisa ir dando passos, amadurecendo, sabe? Né? Eu acho que uma coisa que nos ajuda, né, na nossa vida é o tempo e a idade, né? Eu vejo em mim isso. Quanta coisa que hoje... E olha que, né, não sou mais jovem, estou na média idade, né? Não sou mais jovem, mas estou na média idade. Só que eu percebo que muitos Egitos de antigamente, e não tempo muito distante não, já foram deixados para trás. Eu já vejo a nuvem de Deus, o fogo do Espírito em meu coração, e muitas coisas que eu antes não percebia. Mas ainda tem muitas coisas que precisam desta glória de Deus. Ainda tem muita coisa. E você, eu acho que é a mesma coisa, né? Então, que esse texto de hoje nos leve a refletir, né, nessa conclusão do livro de Êxodo, como está a nossa caminhada, como era meu eu ontem e como está o meu eu hoje e como deve ser amanhã. Que Deus nos ajude a refletir e hoje contemos com a intercessão, a proteção, a oração de Santo Inácio de Loyola, que já está na presença de Deus a rezar incessantemente, que reze por nós, né? Que reze por nós. Foi um homem que se tornou de um cavaleiro perdido. Olha só, nós vemos esses traços, né, também na vida de Santo Inácio. Santo Inácio é um exemplo para nós, foi um homem que viveu como nós aqui. Nós vemos que de um cavaleiro perdido, pagão, se tornou o patrono de uma ordem religiosa missionária tão importante da igreja. Olha só, né? Dos Egitos até a liberdade e a presença de Deus. Esse é o nosso objetivo e nosso desejo.
Queridos, passamos muito do tempo. Desejo a vocês um dia fantástico, cheio de Deus. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.